Olá, estudante! Vamos agora iniciar o conteúdo da nossa segunda semana. Nessa semana, a competência é saúde e segurança nas operações portuárias. Então, vamos começar falando sobre a chegada da embarcação. Assim que o navio vem chegando, é preciso que o profissional de segurança do trabalho verifique se está havendo uma perfeita comunicação entre o prático, o condutor da embarcação, e um outro trabalhador em terra via rádio. Então, deve haver uma perfeita comunicação via rádio, a fim de evitar batida contra o cais, queda de homem ao mar e outros acidentes. Quando a embarcação chegar, existe uma outra observação a ser feita. É preciso verificar a escada de portaló. Quando falamos de escada de portaló, falamos de acesso principal à embarcação. Essa escada deve ter guarda-corpo, que nós chamamos de balaustre ou balaustrada, é o termo que vocês vão verificar na NR 29, e precisa ter um dispositivo rotativo fixo em terra. Esse dispositivo, quando a escada é apoiada nele, ele permite o movimento da embarcação para que ela suporte as diferenças de maré. Então, é um dispositivo que precisa estar fixo em terra, a escada de portaló. Além disso, nessa escada é preciso ter uma rede que passe por baixo entre os corrimãos. Então, no primeiro corrimão passa uma rede, vai por baixo da escada e prende na extremidade do outro corrimão. Essa rede aí prende alguém ou alguma coisa que venha a cair nesse balaustre, caso aconteça um acidente desse tipo. E também não pode ter nenhuma fiação exposta. É preciso verificar se existe boias, não é? Então, o técnico de segurança verifica logo a comunicação entre o prático e um outro trabalhador em terra. A embarcação atraca, ela é totalmente fixa, escorada e é também amarrada ao cais. E a partir daí você vai verificar a segurança da embarcação, começando pela escada. Você está subindo a escada, verificou que a escada está ok. Você, ao subir a escada totalmente, você vai chegar no convés. E o que é que você tem que olhar no convés? Primeiramente, o convés deve estar livre, desimpedido, não é? Não é permitido cargas no convés. Se for um navio de carga, essa carga deve estar totalmente presa, não é? E devidamente presa para que não venha a cair sobre esses trabalhadores. No convés também você deve verificar o fechamento das portas de porão. A porta principal, o acesso ao porão principal, é chamado de quartel de porão. E esse fechamento deve estar muito bem fixo e sinalizado. Quando você passar desse acesso, possivelmente você vai querer descer para verificar como é que está a segurança no porão da embarcação. E lá no porão da embarcação pode ter empilhadeiras. Então existe um cuidado muito especial em relação a isso. Empilhadeiras a gás não podem transitar em ambientes fechados, não é? Se houver empilhadeiras a gás, elas devem estar no patamar superior do porão, onde haja ventilação, circulação de ar, e aí o profissional de segurança já deve também ter o olhar treinado para verificar se essas condições atendem às normas de segurança. Se houver câmara fria, barcos com pescados congelados, é preciso você verificar se o tempo de permanência dentro dessas câmaras está sendo obedecido e se existe EPI, equipamento de proteção individual, que atenda ao frio, à intensidade de frio que existe no interior de cada câmara. Eu gostaria que vocês participassem do fórum. Nós temos a insalubridade pelo frio, caso esse tempo de exposição não seja respeitado. Mas eu quero que vocês pesquisem na NR 15, que é uma norma que trata de insalubridade, e verifiquem lá qual é o percentual que deve ser pago ao trabalhador, caso ele esteja exposto a uma situação de insalubridade pelo frio. Quero deixar bem claro que não existe aumento desse percentual se a intensidade do frio for maior. O percentual é congelado. Então, o que é que nós temos aí? O trabalhador está exposto ao frio em um período, em um intervalo de tempo que desobedece à norma regulamentadora. Então, esse trabalhador vai receber o adicional de insalubridade, que é um percentual que eu preciso que vocês pesquisem e tragam para mim no fórum para nós conversarmos mais sobre isso. Esse percentual não vai aumentar ou diminuir caso a intensidade do frio seja alterada. Então fiquem bem atentos a isso e observem essas questões. Saindo da embarcação, você vai ver vários guindastes. Esses guindastes devem estar o mais afastados possíveis do convés,
Porque caso venham a cair ou cair peças desses guindastes, essas peças não vão cair na embarcação. Outra coisa que você pode observar, que você deve observar, é o seguinte: o levantamento de carga não pode ser feito por 2 guindastes, a menos que seja aprovado por um profissional legalmente habilitado em um conselho de classe, né? O CREA, por exemplo. Então, nós vemos que, de antemão, não deve-se utilizar 2 guindastes para erguer uma única carga. Todos os guindastes devem ter o peso máximo que ele suporta bem visível para auxiliar também a inspeção realizada pelo profissional de segurança do trabalho. Então, observem que tem vários itens a serem verificados na operação portuária. Não é? Tem a questão também das instalações sanitárias. Em relação às instalações sanitárias, é preciso você ler a NR 24. Então você tem um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores, tem um bebedouro para cada grupo de 50 trabalhadores, o acesso às instalações sanitárias. Não é? Então tudo isso você tem que verificar na NR 24 para observar se o porto está cumprindo esta norma regulamentadora também. Para finalizar, eu quero falar sobre cargas perigosas. Então, toda vez que vai chegar uma embarcação com cargas perigosas, o porto recebe uma documentação com o tipo de carga, os cuidados que se deve ter, e o profissional de segurança deve estar com essa documentação, estudar quais são as cargas que vão chegar e tomar as devidas precauções. Verificar a sinalização, ventilação da área, deixar o PAN, aquilo que nós vimos lá na primeira semana, o plano de ajuda mútua, em alerta, e aí inspecionar a atividade portuária. Eu gostaria que vocês assistissem a um filme da Fundacentro, muito bom, que fala sobre operações com cargas perigosas. Não deixem de assistir. Nós vamos encerrando aqui a nossa segunda semana e a nossa disciplina também. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu espero vê-los mais à frente.